Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 12. Esse texto trata do chamado de Jeremias e vai terminar ali com a primeira visão que Deus dá a Jeremias. Eu pensei, na verdade, em falar hoje só sobre essa primeira visão. Mas não tem como ler o chamado de Jeremias no capítulo 1 e não brotar o desejo de comentar sobre essa história que traz lições tão preciosas. Ontem nós começamos a semana falando sobre Lamentações de Jeremias, é um outro livro que esse mesmo profeta escreveu, e ali no capítulo 3, versículo 21 em diante, o profeta nos ensina diversas ferramentas de gestão emocional / espiritual. Gente, Deus falou tão profundamente ontem. Olha, tem palavras, deixa eu até chegar mais perto aqui, tem palavras que, como ministro do Senhor, eu vou pregar confiando apenas no poder da palavra de Deus. Como assim, Tiago, apenas? É que eu não sei se aquela palavra vai agradar ou não, se vai impactar ou não. Eu confio que ela tem poder. Que se alguém ouvir, ela vai transformar a vida da pessoa. Mas eu não sei como ela vai ser recebida. Mas em alguns momentos, por uma razão sobrenatural que não se explica, Deus me permite ter uma profunda convicção de que aquela palavra vai ser recebida de um modo especial. Entende? Como se Deus falasse assim, ó, hoje vai ser especial. Hoje vai ser diferente. Eu estava sentindo isso já no devocional dessa segunda-feira. Está aqui salvo no canal, todos os devocionais sempre salvos. Segunda, sexta, 7h30 da manhã, estamos aqui firmes para começar o dia alimentando o nosso espírito com a palavra que vem do alto. E aí, rapaz, mesmo que eu já tivesse essa grande expectativa sobre a palavra de ontem, porque Deus, por um milagre, às vezes acontece isso, ele deixa a gente saber antes, o feedback foi mais profundo ainda. Não só dos comentários aqui no YouTube, mas também no direct do Instagram, no WhatsApp, contatos com as pessoas que eu tenho durante o dia, eu percebi que Deus fez mais do que eu esperava, mais do que eu imaginava, sabe? Então, assim, eu já tinha expectativa de algo bom e foi melhor ainda do que eu imaginava. E normalmente Deus faz isso conosco, né? Ele supera as nossas expectativas. Deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que você espere algo bom de Deus, ele sempre vai superar as suas expectativas. Deus nunca vai caber nas suas expectativas. Guarde isso no seu coração e faça aquela oração inicial que eu já te ensinei. Toda vez que você chegar no nosso devocional, é uma oração de uma frase, 3 segundos, você faz essa oração poderosa. Diga assim, Senhor, fala comigo neste devocional. Se essa oração for sincera, eu tenho certeza que Deus falará contigo. Amém? Jeremias 1, versículo 4 em diante, olha o que diz, gente. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Gente, essa palavra, claro que é uma palavra direta para Jeremias. Porém, esse projeto, ou seja, nem todo mundo foi consagrado profeta às nações, aqui é uma palavra para Jeremias. Mas essa ideia de Deus nos conhecer antes da nossa formação no ventre materno, isso aqui se aplica a todas as pessoas. Você não é fruto de uma aleatoriedade. Antes mesmo dos seus pais se conhecerem, Deus já tinha um planejamento para você. Eu vou mais longe. Antes do mundo ser formado, lá no Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes daquilo, você já estava no planejamento de Deus. Mas, Tiago, eu sou fruto de um abuso, eu sou fruto de um relacionamento proibido, eu sou fruto de uma situação que não deveria acontecer. Isso tem a ver com as escolhas dos homens. Talvez o teu pai tenha errado, tua mãe tenha errado. Talvez, mesmo que eles não tenham errado, você pode não ter conhecido eles, ou ter tido uma experiência negativa com seu pai, com sua mãe. Isso tem a ver com a limitação dos homens. Os homens falham, os homens erram, mas isso não interfere no planejamento de Deus. Antes de você nascer, Deus já havia pensado, fulano de tal vai nascer nessa época, nesse país,
no meio dessa família, nesse contexto, nessa situação. Não foi sorte, não foi uma loteria que sorteou isso. Talvez você fale assim, meu Deus, queria ter a sorte de ter nascido na família tal, no país tal, na situação tal, na condição tal. Mas Deus sabe do que você precisa melhor do que você mesmo. Entende? Então, mesmo diante dos desafios em que você foi gerado, no teu seio familiar, mesmo diante da sua história, você precisa confiar, não é em Tiago não, não é em mim não, é na palavra de Deus. De que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia. Eu vejo na seara acadêmica um debate muito grande sobre o aborto, né? E o debate sobre o aborto, ele passa por diversas coisas. Inclusive, sobre a seguinte pergunta: quando começa a vida humana? Então, tem gente que vai dizer, olha, a vida humana ela começa quando o bebê sai da barriga da mãe. Outros dizendo, não, a vida humana começa com 3 meses, com 6 meses, com 2 semanas. A vida humana começa na concepção, que particularmente é o que eu tenho como convicção. Eu entendo que a vida começa a vida começa na concepção. Mas, independente do debate acadêmico, de quando a vida começa, de quando você vem à existência, antes mesmo de você existir, Deus já tinha um plano sobre você e para você. Eu não vou nem falar mais aqui, porque se eu falar mais estrago, eu já sei que o Espírito Santo está falando no teu coração, então guarde isso. Essa mesma palavra que veio para o profeta Jeremias, você precisa entender que você não é um acidente na história, você faz parte de um plano escrito por Deus. Amém? Versículo 6, olha o que diz. Então Jeremias responde, né? Então eu disse, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga que não passas de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu, o Senhor, estou com você para livrá-lo. Gente, existem algumas missões que Deus nos coloca, que são tão desafiadoras, que são tão grandes. Nossa primeira ideia é, Senhor, isso aí não é para mim não. Eu não consigo não aguento não suporto essa situação não. Eu acho até interessante que parece que muitas vezes é como se Deus falasse para nós assim, vem que no caminho eu te explico, né? Porque se Deus, para pensar, se Deus falasse com você tudo o que você precisaria passar no processo da vida, provavelmente você ia recuar. Você fala, rapaz, não quero passar por isso não, tô fora. Então, muitas vezes, Deus, ele oculta os planos dele para nós, para guardar o nosso coração, para que a gente não se desencoraje. Só que nós precisamos entender que tudo o que Deus promove, ele também patrocina. Tudo o que Deus promove, ele também patrocina. Eu falei com vocês que daqui a alguns dias vamos entrar no estudo do livro de Atos. E nós vamos ver lá uma história bem interessante, onde Pedro, um pescador iletrado, ele vai falar diante do Sinédrio, que era a elite religiosa e intelectual de Israel. E quando Pedro começa a testemunhar de Jesus lá no Sinédrio, os mestres da lei, as autoridades religiosas de Israel, eles ficam encantados. E sabe por que eles começam a acreditar no que Pedro está falando? Que eles começam a pensar assim, ó, esse cara é aquele pescador iletrado, ele nem sabe ler e escrever direito, não tem muita cultura. Para ele falar desse jeito, só pode ser Deus na vida dele. Então, muitas vezes, o desafio parece grande demais para nós. Só que quando nós dizemos sim para o que Deus está promovendo, nós recebemos também um patrocínio de Deus. Deus vai nos capacitar. São tantas histórias na Bíblia, já falei de Pedro, posso falar aqui de Moisés, quando Deus escolhe Moisés, ele fala assim, Senhor, eu sou pesado de boca, e Deus fala assim, eu serei com a tua boca. É exatamente essa expressão que está lá no Êxodo, eu serei com a tua boca. Entende? Então, onde você se acha incapaz, Deus vai te capacitar. Agora, tem que ser uma capacitação debaixo do chamado de Deus. Entende? Não adianta eu aqui agora, a gente pegar e falar, não, eu vou para a Copa do Mundo de 2026. Eu nem jogador profissional sou. Estou jogando bola nem com meus amigos. Tem anos que eu não jogo bola. Né? Não, eu vou porque Deus vai me capacitar, porque Tiago falou no devocional lá que a gente tem que acreditar que mesmo que o desafio seja grande, eu vou conseguir. Não, eu tenho que ter uma palavra. Tenho que ter um chamado de Deus. Deus não me chamou para jogar na seleção brasileira.
Está entendendo? Então, debaixo do chamado de Deus, que muitas vezes não tem a ver com o teu gosto pessoal, mas tem a ver com a missão, com o propósito que Deus te dá, debaixo desse chamado, Deus vai te capacitar para você vencer aquilo que você tem que vencer, para você realizar aquilo que você tem que realizar. É interessante que Jeremias ele tem um chamado assim muito difícil diante da história do povo de Israel, né? Falei até ontem aqui que ele é chamado para pregar uma palavra que ninguém escutou. E Deus falou isso com ele: olha, eu vou te chamar, você vai pregar, muita gente vai rejeitar a sua palavra. E a pregação de Jeremias, ela só vai ser respeitada entre aspas, tá? Para você entender. Ela só vai ser respeitada muitos anos depois que ele morreu. Ou seja, ele não viu a sua profecia ser reconhecida. Quando ele pregava, o povo não dava ouvidos para ele. Prenderam Jeremias, colocaram ele no calabouço no meio da cidade. Foi uma humilhação pública, uma humilhação política, uma humilhação espiritual muito intensa. Então, para que esse cara permanecesse firme no chamado dele, diante de tanta oposição, ele precisava de uma convicção muito profunda. Ele precisava de uma revelação forte de Deus. Então, sabe por que Deus manifesta o poder dele tão forte na sua vida? É para você ter convicção diante dos desafios que você enfrenta, do Deus que você serve. Eu lembro de um professor meu, rapaz, que eu tive na faculdade, primeiro semestre de Direito, né, e aquela turma, todo mundo, praticamente quase todo mundo jovem, né, tinha poucas pessoas de mais idade na minha turma do primeiro semestre, e tinha um professor meu, ele tem uma determinada religião, outra religião, né, não é cristão, e ele, rapaz, brigando com um aluno na sala, ele falou: se você fizer algo contra mim, não adianta, porque eu sou muito bem protegido. Na verdade, se você fizer algo contra mim, vai voltar contra você. Ele começou a falar lá, porque o guia dele era isso, aquilo, protegia ele. Eu achei interessante aquilo, porque ele tinha uma convicção intensa, uma convicção profunda, uma consciência espiritual de quem estava protegendo ele, de quem estava guardando ele. Não, meu corpo aqui é protegido, é fechado, ninguém me faz mal, nenhum mal me atinge, e se você tentar me fazer mal, quem está em mim, quem está me protegendo, vai te pegar. Olhando meu colega, eu fico até assustado assim na hora. Mas eu acho interessante como muitas vezes nós, que somos servos de Deus, filhos de Deus, que temos acesso à palavra de Deus, a gente muitas vezes perde a consciência do tamanho e do poder do Deus que nós servimos. Ah, gente, eu vou até me ajustar aqui na cadeira, porque, olha só, nós precisamos ter consciência do Deus que nós servimos. Nós precisamos compreender que o nosso Deus é muito, 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 muito maior do que os desafios da nossa vida. E se Deus te manda ir por um caminho, gente, ele vai te guardar, ele vai te proteger, ele vai te patrocinar, entende? Olha o que diz o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Mesmo no vale da sombra da morte, você tem que ter uma convicção profunda de que o Senhor está com você. Amém? E aí o versículo continua, versículo 9, olha só, depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. Tudo isso é uma visão, né? E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Esse trecho mostra ali uma capacitação que Deus dá a Jeremias. Deus toca na boca de Jeremias, como se estivesse passando um pouco do poder dele para Jeremias. Ele fala assim: Jeremias, eu estou te constituindo para você destruir, para você edificar. Por quê? Porque quando Deus entra na nossa história, gente, tem coisas que Deus vai edificar na nossa vida, não é verdade? Mas tem coisas que Deus também vai destruir na sua vida. Você precisa encarar essa realidade. Porque muitas vezes Deus está trabalhando na sua vida, mas você está achando que é Satanás que está se levantando. Irmão Tiago, agora por mim, pelo amor de Deus, que o diabo se levantou, começou a dar tudo errado, minha vida começou a desmoronar. Muitas vezes, esse desmoronar da sua vida é Deus derribando coisas, destruindo coisas que precisam ser destruídas, gente. Deixa eu te ensinar uma história com uma figura para você entender. Imagina comigo que você compra ali um terreno muito valioso. Digamos que você quer construir uma escola nesse terreno. Mas esse terreno é um terreno muito valioso, bem localizado, com preço promocional. Só que tem uma antiga construção dele, que era uma fábrica de carros, por exemplo. Para você edificar uma escola ali, você tem que primeiro remover
as antigas estruturas para que você coloque para fora, coloque em prática o sonho que você tem no coração de construir uma escola. Você entendeu? Então, o terreno é bom, a localização é boa, o preço é bom, só que para que o sonho se torne realidade, para que o propósito se cumpra, algumas coisas que estão ali precisarão ser destruídas e removidas. Então, quando Deus entra na nossa vida, Ele vai nos abençoar com certeza. Só de Deus entrar na sua vida é uma bênção que você pode ter. Mas nesse processo de Deus te abençoar, nesse processo de Deus te dar favor, te dar graça, Ele vai arrancar algumas coisas dentro de você. Você pode dizer com todo o seu coração um amém para essa palavra, você recebe essa... Eu sei que é duro dizer amém para isso. Talvez você diga assim, Thiago, isso aí eu não quero não. Você falou antes, até recebi, mas essa parte aí eu não quero muito não, mas querido, você precisa entender a forma de Deus trabalhar. Deus não trabalha do jeito que eu quero. Se Deus for... Thiago, se Deus fosse trabalhar do jeito que você quisesse, como é que Deus trabalharia? Provavelmente de um jeito que me favorecesse, em detrimento de todo mundo. Porque eu só ia pensar em mim. Tá entendendo? Ah, Thiago, isso tem a ver com egoísmo? Também, mas tem a ver com eu ser limitado. Eu não conheço todas as coisas. Eu não conheço todas as pessoas. Eu não conheço todas as necessidades. Às vezes, quando você quer empurrar sua vontade goela abaixo de Deus, é porque você não entendeu que o seu conhecer é limitado, mas o saber de Deus é infinito. Você precisa ter uma profunda convicção que Deus quer o melhor para a sua vida. E nesse processo de querer o melhor para a sua vida, você vai passar por coisas desafiadoras. Ô, gente, não sei se você conhece alguém que já passou por um tratamento de câncer no estágio avançado e sobreviveu. Eu tenho alguns amigos pessoais que já passaram por isso. Um especial, eu já era amigo dele no momento em que ele era saudável e depois descobriu o câncer e passou por um tratamento muito agressivo, muito agressivo, muito agressivo. Já passou, quem já passou aqui, eu tenho familiar que já passou, por exemplo, por quimioterapia, sabe que é um tratamento que enfraquece muito o corpo, mexe com a pessoa. Infelizmente, alguns nem resistem a esse tratamento. Mas quando o médico, ele orienta a pessoa a passar por esse processo de quimioterapia, o médico não quer matar o paciente, não, gente. O médico quer curar o paciente, entendeu? Mas, doutor, vai ser dolorido, vai ser difícil, mas é pro seu bem. Dessa mesma forma, algumas coisas que precisam ser curadas e mudadas dentro de você, você vai precisar passar por tratamentos duros, mas que é para o seu bem. Você confia na bondade de Deus? Então coloque aí no chat ou nos comentários, eu confio na bondade de Deus na minha vida. Vamos encerrar aqui para a última parte desse texto, versículo 11 e 12, olha o que diz. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi, vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando, em outras versões, eu estou velando para que a minha palavra se cumpra. Observe, Deus dá uma visão para Jeremias. Jeremias vê uma vara de amendoeira. Para nós, olhando esse texto sem muita percepção, parece algo meio estranho. Deus pergunta para o cara, o que é que ele está vendo? O cara fala, estou vendo uma vara de amendoeira, um ramo de amendoeira. Aí Deus fala assim, vixe bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumpri-la. Parece que não faz muito sentido. Você tem que entender que a vara de amendoeira, ela tem um profundo significado para o povo de Israel. Por exemplo, quando Arão foi escolhido sacerdote de Deus, né, no meio do povo, Arão era irmão sanguíneo de Moisés, irmão de sangue de Moisés. E aquilo começou a soar para o povo em determinado momento como se fosse uma espécie de nepotismo, como se fosse Moisés favorecendo o seu irmão. Sendo que, na verdade, foi Deus que escolheu Arão. Então, lá no livro de Números, né, esqueci agora o capítulo, mas lá no livro de Números, Deus ele pede para que Moisés faça uma prova diante de todo o povo. Aí reuniram diversas varas de amendoeira, Deus pediu para que colocasse o nome de cada um ali, e diante do povo, apenas a vara de Arão começa a florescer. E ali é como um testemunho vivo de que Deus havia de fato escolhido Arão. Depois essa vara foi guardada dentro da arca da aliança, com um elemento sagrado e uma lembrança eterna diante do povo de Deus, que Deus, quando ele chama, ele confirma. Lembra que eu falei alguns minutos atrás que quando Deus promove algo, ele também patrocina? Deus, ele vai sustentar o teu chamado diante de qualquer pessoa. Basta que você diga sim para ele.
que você encare o propósito dele, que você aceite essa missão que o Senhor Deus te deu, entende? E aí quando Deus fala assim, viste bem, porque eu estou vigiando pela minha palavra para que ela se cumpra. A amendoeira, ela é uma das poucas árvores que ela floresce, inclusive no deserto. No deserto, perdão, inclusive no inverno. A amendoeira, ela floresce, inclusive no inverno. Interessante que a maioria das plantas, elas, claro, cada planta tem uma estação, né? Mas a maioria das plantas, elas vão florescer ali mais na primavera, no verão, que são estações mais propícias. O inverno, principalmente nessa época aqui do deserto, gente, nessa região aqui, o inverno é um negócio complicado, tá? Não é o inverno aqui de Salvador, que aqui pro inverno, friozão, aqui os baianos sofrendo, quando vai ver 23 graus. Não tem nada a ver com isso. O deserto lá era calorão de dia e friaço de noite. Então o inverno lá era um negócio um pouco complicado. Então a amendoeira, ela florescia mesmo no inverno. O que isso diz? É que a palavra de Deus, ela se cumpre mesmo em ambientes desfavoráveis. Tiago, as circunstâncias não estão ao meu favor. As pessoas não estão ao meu favor. As coisas não... Parece que o universo está conspirando ao contrário. Meu irmão, o universo pode conspirar ao contrário. Se Deus estiver contigo, vai dar certo. Por quê? Porque algum coach falou? Porque você viu uma frase no Instagram? Não, porque está aqui, ó. O Senhor vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Nós estamos lendo aqui sobre o chamado de Jeremias. Lembra lá quando Deus chamou Jeremias? Jeremias falou assim, ó, Senhor, eu não passo de uma criança, eu sou incapaz. Aí Deus está dizendo, Jeremias, eu vou colocar a minha palavra na sua boca e eu estou te mostrando agora, eu estou te dizendo que eu estou vigiando para cumprir todas as minhas palavras. É interessante, gente, que muitas vezes nós temos as promessas de Deus como demoradas, né? Segunda Pedro até fala isso, que o Senhor cumprirá a sua promessa, mesmo que muitos de nós a tenhamos como tardias. Quantas promessas você olha para a sua vida e pensa assim, poxa, parece que Deus está demorando, parece que Deus se atrasou, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus desistiu de cumprir algo sobre a minha vida. É muito comum esse pensamento, por quê? Porque nós temos um tempo, Deus tem outro. Nós temos o Cronos, Deus tem o Kairos. O Cronos você mede com 24 horas, 1 hora de 60 minutos, 1 minuto de 60 segundos. O Kairos é o tempo perfeito de Deus. E sabe quando as coisas acontecem? É quando o Cronos se alinha ao Kairos de Deus. Então não é o seu tempo. Talvez você tenha o chamado certo, você tenha a palavra certa, mas ainda não chegou o tempo. É para desistir então, Tiago? Não, é para esperar, posicionado, firme, convicto, acreditando naquele que te chamou, porque no tempo certo a vara de amendoeira vai florescer. Sabe por quê? Porque o Senhor está velando pela sua palavra para cumprir tudo o que foi dito pela boca dele. Amém? Nem vou falar mais para não estragar, porque eu sei que Deus está falando profundamente ao seu coração. Sinto um fogo no meu coração sobre isso que nós acabamos de ler aqui. Eu quero orar junto com você nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos, una a sua fé com a minha, vamos clamar ao Senhor. Deus, nós te somos gratos por essa palavra, somos gratos pelo seu amor, somos gratos pelo teu chamado sobre nossas vidas, as tuas promessas sobre nossas vidas. Eu quero te pedir, Deus, que cada coração, cada ouvido que precisava ouvir essa palavra, que ela esteja fincada no coração de cada um. Que toda dúvida que alguém possa ter sobre o teu chamado, sobre as tuas promessas, que essa dúvida agora seja esmagada pelo peso das tuas palavras que foram pregadas aqui, Senhor. Renova e reaviva a esperança em nossos corações e restaura, meu Deus, o desejo, o anseio do primeiro amor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, gente? Deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda muito para que essa transmissão alcance outras pessoas. Deixa também um comentário nesse vídeo, qual foi a parte que mais falou ao teu coração, vai ser uma alegria para mim ler o seu feedback e, claro, eu te convido a estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você me encontra também lá no Instagram, @tbatista8. Tamo junto, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.